Olá, boa noite. Meu nome é Juliane, eu sou cunhada da Júnia, tenho uma princesinha de 1 ano e 10 meses, que graças a Deus ela dorme a noite toda. Nós colocamos ela no berço às 8h30 da noite e acordamos ela às 8h30 da manhã. Isso acontece desde os 4, 5 meses. Com 20 dias de vida, ela já dormia 5 horas, com a duração de 5 horas, e nós fomos evoluindo 1 hora a cada 15 dias, né? Então, a cada 15 dias ela dormia 6 horas, passava 15 dias 7 horas, passava 15 dias 8 horas, e assim por diante até os 4, 5 meses que ela dormia a noite toda, às 12 horas. Isso aconteceu porque a minha cunhada Júnia, ela teve neném antes de mim e ela comentou que ela aplicava o treinamento do sono. E aí quando nós engravidamos, nos interessamos pelo assunto e perguntamos, né, como ela fazia e tudo. E ela indicou o livro Encantadora de Bebês e 12 horas em 12 semanas. E aí nós lemos mais alguns livros, fizemos o curso da Universidade da Família, se preparando para a chegada do bebê, e aplicamos a técnica. E inicialmente deu uma dorzinha no coração, porque você tem que deixar o seu filho dormir, chorando um pouquinho, né? 1 minuto, 2, ir lá consolá-lo, quantas vezes forem necessárias, até ele dormir, engatar no sono, né? Então, ainda mais no primeiro filho, seu coração fica mais apertado, a mulher é mais emocional, de forma geral. E no meu caso, o meu esposo me ajudou muito, ele é mais racional, ele estava bem disposto a aplicar a técnica, o que foi excelente. Eu tive um trabalho de parto também demorado, então eu cheguei em casa muito cansada. Então, os primeiros dias, ele me ajudou demais nesse treinamento. O sucesso se deve muito a ele, sou muito grata por esse apoio que eu tive. E é igual eu falei, então no começo é um pouco doído, mas a longo prazo é muito bom, porque a sua família vai ter uma qualidade, um bom relacionamento, porque o seu filho vai dormir às 8h30 e você tem aquele tempinho para cuidar de você, porque você cuida muito da criança no começo, né? Ela precisa de muita assistência, então você tem um tempinho para cuidar de você, assistir um filme, tomar um banho tranquilo, ter uma conversa com seu marido tranquila, sem interrupções. E assim, no outro dia você vai pegar a sua filha morrendo de saudade, de amor. Ela não foi um peso para você, né? Então, você quer dar muito carinho para ela, você tá disposta. Uma noite de sono bem dormida é excelente para você poder trabalhar, desenvolver as suas atividades ao longo do dia. Então, quando me pedem alguma dica de maternidade, eu falo que essa é a melhor dica que eu posso dar, é aplicar o treinamento do sono. E acho que mais detalhes vocês vão conseguir aí de como é a técnica com minha cunhada Júnia, tá? Espero ter ajudado. Um beijo. Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Débora, eu vim fazer esse vídeo aqui que Júnia pediu para eu compartilhar um pouco com vocês a minha experiência de sono com meus filhos, né? As dicas que eu recebi dela, de outras mães e na leitura de alguns livros. Eu tenho 36 anos, eu tenho 3 filhos, Estevão de 6 anos, Eloá de 4 e Jeremias de 1 ano. Bom, meu início com relação ao sono, né, do Estevão, assim que ele nasceu, ele dormia com a gente, nós fazíamos com uma cama compartilhada, né? E
Ele mamou de madrugada até por volta de 1 ano ali, foi quando eu desmamei ele na madrugada. Era bem cansativo, mas era gostosinho, né, de dormir com a criança e tudo mais. Mas foi bem cansativo. Eu trabalhava à noite, né, trabalhei um tempo de dia, depois fui pra noite. Então eu já não dormia bem no trabalho, e aí chegava em casa também não dormia bem, e foi ficando meio desgastante. Quando ela nasceu, a gente tentou aí por várias vezes um processo de botar eles no quarto deles e tudo mais, mas me faltava um pouco de conhecimento, né, de como fazer isso tudo, então era meio estressante, então eu desistia logo, né, eu e meu marido desistimos logo e acabava todo mundo voltando para o nosso quarto, mesmo dormindo ali no chão, mas era cansativo por acordarem de madrugada e tudo mais. Quando eu engravidei de Jeremias, aí a gente decidiu, eu decidi, né? O marido ficou um pouco receoso, mas eu decidi que não, que eu ia botar os pingos nos is, porque ia ser impossível dormirmos 5 numa cama ou num quarto, né? E por mais que alguém ficasse no chão, uma das crianças, ia ser inviável. E eu já estava muito cansada desse processo todo, né? Eu decidi botar as crianças de vez no quarto, né? Foi até uma vez que Juninha veio no Rio e a gente conversou bastante, ela me passou várias dicas. E a cunhada dela, Stephanie, né? Nossa amiga também, já tinha feito esse processo todo com o filhinho e eu vi que dava certo. E Juninha me passou dica de livro e aí eu comecei a ler. E eu falei, não, vai ser assim mesmo, entendeu? Eu preciso organizar tudo isso. E comecei a ser mais rigorosa também na rotina do dia, né, das crianças, com relação à hora horários de alimentação, pelo menos as refeições principais, com o horário certo, hora de dormir, hora de acordar certas, entendeu? Fui ajustando todos esses fatores, né? Para que eles pudessem ter uma noite de sono mais tranquila, né? A rotina como um todo, eu percebi que influencia, né? A alimentação, até brincadeiras, né? Brincadeiras mais tranquilas durante a noite, deixar eles gastarem energia durante o dia, né? Com brincadeiras mais agitadas, né? E isso tudo eu fui ajustando. Consegui passar os dois para a cama, foi bem complicado, né? Para o quarto deles, porque já eram maiores, então o choro já é um choro mais insistente, né? Já vem com frases, então eles tentavam barganhar e falar que não, só hoje e tudo mais. Eu falei, não, agora é o momento de cada um ir para sua cama. Mas consegui. Passamos por esse processo, eles começaram a dormir e dormiram melhor mesmo, né? A família toda teve uma melhora do sono. Eu dormindo com meu marido no quarto, a gente conseguia ter uma noite de sono, né, inteira, e as crianças da mesma forma, né? E quando Jeremias nasceu, aí eu comecei a aplicar o método, né, das 12 horas de sono com 12 semanas de vida. Desde o início, eu amamentava e voltava com ele para o berço, né, coisa que eu não fazia com o Estevão e a Eloá. E foi um processo bem mais tranquilo, né? Quando a gente inicia com a criança, né? Todo hábito que a gente vai implementar, quanto menor for a criança, é muito mais tranquilo de se implementar, né? O hábito de uma boa alimentação, né? Uma boa rotina de sono, de higiene, né? Coisas fundamentais para as crianças, né? Principalmente crianças menores, é muito mais tranquilo a gente implementar assim que são novinhas, são bebezinhos, que a gente tem uma resposta muito mais rápida, né? E melhor. Então comecei a fazer isso com Jeremias e mesmo ele é o famoso bebê chiador, né? Então ele teve várias crises de bronquiolite nesse primeiro ano e mesmo nesse histórico de sempre estar doentinho, sempre eu ter que ter um acompanhamento mais perto dele, mesmo nesse processo eu tentei manter o máximo possível da rotina de sono dele e eu consegui implementar de uma boa maneira, entendeu? Ele começou a dormir bem a noite toda,
Em alguns momentos ainda acordar de madrugada por estar doente, por outras questões, né? Mas aí eu sempre tentava manter, né? Se eu sentia que ele tinha se alimentado bem durante o dia, né? Que ele estava só levantando por um nariz entupido, né? Ou uma tosse insistente, eu oferecia água em vez de oferecer o seio, né? E assim a gente foi implementando aos poucos, né? E consegui. Hoje o Jeremias tem 1 ano, ele dorme a noite completa, né? As 12 horas de sono dele, um pouco mais em alguns dias, 11 horas, né? Mas eu vejo que ele acorda descansado, né? E nós também. É uma qualidade de vida para a família inteira, né? E as crianças também dormem no quarto deles, entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito boa da implementação do método, né? Eu fiz uma reunião de várias coisas que eu aprendi, né? Tanto com amigas quanto com livros. E foi muito bom ter aplicado isso. Hoje em dia a gente consegue ter uma noite de sono tranquila, uma rotina do dia tranquila, por estarmos todos descansados, né? Principalmente eu, porque eu acho que quando a mãe está cansada, já acorda cansada, né? Já acorda desanimada, porque a noite já foi péssima, né? Eu acho que muitas já vivenciaram isso. O nosso dia se torna muito enfadonho, né? A gente se arrasta, a gente não dá atenção devida, tudo nos irrita. Então, isso foi muito, muito importante para mim. Hoje eu consigo ter um dia muito mais tranquilo com as crianças, né? A gente tem crianças pequenas, né? O dia é cansativo, é puxado, então a gente precisa ter uma noite de descanso aí boa, né? Para recuperar as energias. E foi isso. Agradeço muito a Júnia, né? Pelas dicas valiosas. Outras mães também, a Stephanie, que me passou muitas dicas. E os livros, né? O que eu li mesmo, que eu mais gostei, assim, de ter aplicado, né? A maioria das dicas foi as 12 horas de sono em 12 semanas de vida, né? Os outros eu dei uma pincelada, olhei assim por cima, mas esse foi o que eu mais me identifiquei, entendeu? Então tem isso também, né? Da gente se identificar com algum método, entendeu? Mas o mais importante é a gente estar confiante do que a gente está fazendo, né? Não adianta, com relação aos filhos, a gente precisa saber o que é correto para eles, e mesmo que eles chorem e reclamem, né? A gente precisa entender que esse é o melhor e ser a famosa vontade auxiliar dos nossos filhos, né? Eles não têm uma boa vontade para tudo, né? Eles estão sendo moldados e nós precisamos ser essa boa vontade na vida deles, né? Essa vontade auxiliar. Não, agora é hora de parar tudo, tomar o banho, botar o pijama e dormir. Agora é hora de parar tudo, lavar as mãozinhas e comer. Então, se a gente for deixando eles se levarem, né? Pelas vontades, não quero comer agora, não quero dormir agora, a gente não molda os nossos filhos, né? E eu acho que a partir desse momento de implementar rotina, de implementar sono, é que a gente já vai formando, né? E amadurecendo eles para outras etapas da vida, né? Para quando estiverem mais velhos, saberem já, isso já ser tão natural que eles já sabem a hora de dormir, a hora de acordar, como cuidar do seu corpo, tomar um banho corretamente, se alimentar corretamente, para que em outras áreas eles possam se desenvolver sem ficar empacando sempre nos mesmos erros, né? De muitas das vezes acordar tarde, dormir de madrugada, não ter bom rendimento nos estudos. Isso tudo eu sei que vai se refletir na vida, né, adulta deles, na fase de adolescência e tudo mais. Muito obrigada Júnia pela oportunidade, tá ok? Um beijo, fiquem com Deus e continuem assistindo os vídeos da Júnia, são muito proveitosos. Beijo. Super válidas as dicas da tia Lori para colocar os meus 2 filhos para dormir. Essa aqui é a minha filha Joana e ela desde novinha aprendeu a dormir a noite toda. E agora o meu filho André
que acabou de completar 3 meses, e graças às dicas que a Lorena me deu, eu consegui criar uma rotina de sono com ele, e com 3 meses ele já está tendo um sono muito bom. Eu coloco ele no berço em torno das 7 horas da noite, e ele já até consegue dormir sozinho, sem eu ficar ninando. Quando ele chora, eu só vou lá, coloco a chupetinha e pronto. E quando dá umas 11 horas da noite, a gente dá uma mamadeira dos sonhos para ele, sem acordar. E daí ele dorme mais. Tem mais ou menos 4 dias que ele começou a dormir direto até entre 5 e 6 horas da manhã. E às vezes quando ele acorda cedo, a gente segue os conselhos e não dá mamadeira para ele. Então a gente está cada vez mais estendendo esse tempo. Estou muito feliz por causa que eu ganhei a minha vida de volta. Agora falando a verdade, muito feliz por ter ganhado minha vida de volta e por estar dormindo um pouquinho mais. Faz a grande diferença.